Talvez hoje você tenha acordado com o coração pesado. Não porque aconteceu alguma coisa agora, mas porque existem batalhas silenciosas que ninguém vê. Você pode até estar olhando para esta tela, tentando encontrar alguns minutos de paz, enquanto sua mente corre de um problema para outro. Talvez seja a preocupação com as contas, uma notícia que você recebeu, uma enfermidade na família, um relacionamento que parece não ter mais solução, ou simplesmente aquele cansaço que não desaparece nem depois de uma noite inteira de sono. Se isso descreve você, não foi por acaso que este vídeo apareceu exatamente agora. Antes de fazer qualquer outra coisa, eu quero pedir apenas uma coisa: permaneça comigo até o final desta oração. Não saia nos próximos minutos. Existe uma palavra que pode transformar completamente a forma como você vai viver este dia. Talvez você tenha começado esta manhã acreditando que seria apenas mais um dia difícil, mas Deus pode mudar uma história inteira em apenas um instante. Respire profundamente por um momento. Esqueça tudo o que ficou para trás por alguns minutos. As mensagens podem esperar. O trabalho pode esperar. As preocupações podem esperar. Agora existe apenas você e Deus. Porque quando Deus encontra um coração disposto a ouvi-lo, até aquilo que parecia impossível começa a perder a força. Há pessoas que acordam todos os dias sem paz. Elas sorriem para todos, trabalham, conversam normalmente, mas por dentro vivem uma guerra constante. A ansiedade não dá descanso. O medo do amanhã tira o sono. A culpa pelo passado machuca a alma. A insegurança paralisa os sonhos. Talvez ninguém saiba que você está enfrentando isso. Talvez nem as pessoas mais próximas consigam perceber o peso que você carrega. Mas Deus sabe. Ele conhece cada lágrima que você derramou escondido. Conhece cada oração que você fez em silêncio. Conhece as noites em que você olhou para o teto sem conseguir dormir. Conhece os pensamentos que você nunca contou para ninguém. E é exatamente por isso que esta oração é tão importante. Porque existem situações que não roubam apenas o nosso dinheiro, a nossa saúde ou os nossos planos. Elas tentam roubar aquilo que é mais precioso, a nossa paz. O inimigo sabe que uma pessoa que perde a paz começa a perder também a esperança, começa o dia a tomar decisões precipitadas, começa a viver dominada pelo medo, começa a acreditar que Deus se esqueceu dela. Mas hoje nós vamos declarar exatamente o contrário. Hoje nós vamos colocar diante do Senhor tudo aquilo que tentou perturbar o nosso coração. Hoje, vamos entregar cada preocupação nas mãos daquele que continua sentado no trono e que jamais perdeu o controle de absolutamente nada. Talvez você tenha chegado até aqui pensando: será que Deus ainda me ouve? A resposta é sim. Talvez você esteja pensando: será que ainda existe esperança para mim? A resposta também é sim. Talvez você esteja dizendo dentro do seu coração: eu só queria voltar a sentir paz. E essa é exatamente a oração que faremos hoje. Porque a paz que Deus oferece não depende das circunstâncias, ela não depende da conta bancária, ela não depende da opinião das pessoas, ela não depende de um diagnóstico médico, ela não depende das notícias, ela nasce da presença de Deus. E quando essa paz invade o coração, até as tempestades continuam existindo, mas deixam de controlar quem você é. Hoje, eu quero caminhar com você diante da presença do Senhor. Não importa qual seja o tamanho da sua luta. Não importa quantas portas se fecharam. Não importa quantas vezes você chorou dizendo que não suportava mais. Deus continua sendo especialista em restaurar corações cansados. Talvez você tenha começado esta manhã sem forças, mas eu creio que você terminará esta oração muito diferente. Porque quando Deus fala, a ansiedade perde espaço. Quando Deus toca, o medo recua. Quando Deus fortalece, a esperança renasce. Se você acredita que Deus pode falar ao seu coração hoje, escreva aqui nos comentários uma frase simples, mas poderosa: nada roubará a minha paz. Esse pequeno gesto é também uma declaração de fé. Enquanto você escreve, milhares de pessoas ao redor do mundo estarão fazendo a mesma oração. Você perceberá que não está sozinho nessa caminhada.
E se este canal tem sido instrumento de Deus para fortalecer a sua vida, aproveite este momento para se inscrever. Todos os dias, publicamos novas orações para começar e terminar o dia na presença do Senhor. Assim, sempre que precisar de uma palavra de esperança, você encontrará um lugar preparado para fortalecer a sua fé. Agora, permaneça até o último segundo. Não permita que nenhuma distração interrompa aquilo que Deus começou a fazer no seu coração. Feche os seus olhos, se for possível. Coloque a mão sobre o seu coração e prepare a sua alma. Daqui a alguns instantes, nós vamos orar juntos, entregando ao Senhor cada preocupação, cada medo, cada lágrima escondida e tudo aquilo que tentou roubar a sua paz. E eu creio, de todo o meu coração, que quando esta oração terminar, você não será a mesma pessoa que começou a assistir este vídeo, porque o Deus que acalma o vento continua acalmando corações. O Deus que sustentou ontem continua sustentando hoje. E o Deus que lhe trouxe até este vídeo já está preparando uma manhã marcada pela sua presença, pela sua proteção e por uma paz que ninguém, absolutamente ninguém, poderá roubar. Agora, antes de continuarmos, respire profundamente mais uma vez. Não tenha pressa. Este momento pertence a você e a Deus. Talvez o mundo lá fora esteja exigindo respostas rápidas, decisões difíceis e uma força que você sente que já não tem. Mas aqui, por alguns minutos, você não precisa provar nada para ninguém. Você pode simplesmente descansar na presença daquele que conhece o seu coração melhor do que você mesmo. Pai amado, nesta manhã, nós nos colocamos diante da Tua presença com sinceridade. Não chegamos trazendo máscaras, nem palavras bonitas para impressionar. Chegamos como somos, com nossas limitações, nossos medos, nossas preocupações e também com a esperança de que o Senhor continua cuidando de cada detalhe da nossa vida. O Senhor conhece aquilo que ninguém mais conhece. O Senhor sabe das lágrimas que ficaram escondidas no travesseiro. Conhece os pensamentos que nunca tivemos coragem de contar para outra pessoa. Sabe das perguntas que fazemos em silêncio e das respostas que ainda esperamos receber. E mesmo conhecendo tudo isso, o Senhor continua nos amando. Que privilégio é saber que não precisamos esconder nada de Ti. Hoje nós queremos entregar tudo aquilo que ameaça roubar a nossa paz. Entregamos as preocupações com o futuro. Entregamos as contas que parecem maiores do que os nossos recursos. Entregamos os problemas dentro da nossa casa. Entregamos os conflitos que machucam o nosso coração. Entregamos o medo de perder quem amamos. Entregamos a ansiedade que insiste em acelerar os nossos pensamentos. Entregamos o cansaço que se acumulou ao longo dos dias. Pai, nós reconhecemos que, muitas vezes, tentamos resolver tudo sozinhos. Pensamos demais, planejamos demais, nos preocupamos demais e, sem perceber, carregamos pesos que nunca foram colocados sobre os nossos ombros. Hoje queremos deixar esse fardo diante de Ti, porque a Tua palavra nos ensina que podemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, sabendo que Tu cuidas de nós. E é exatamente isso que estamos fazendo agora. Recebe, Senhor, tudo aquilo que tem tirado o nosso sono. Recebe cada preocupação escondida. Recebe cada medo silencioso. Recebe cada pensamento negativo que tenta dominar a nossa mente. Nós não queremos começar este dia presos às nossas aflições. Queremos começar este dia seguros na Tua presença. Talvez exista alguém orando comigo agora que acordou sentindo um aperto no peito, sem conseguir explicar o motivo. Talvez exista alguém que perdeu a vontade de sorrir. Alguém que já tentou ser forte durante tanto tempo que agora sente que suas forças acabaram. Talvez exista uma mãe preocupada com um filho. Um pai angustiado por não saber como sustentar sua família. Um jovem cheio de dúvidas sobre o futuro. Uma pessoa esperando o resultado de um exame. Alguém enfrentando uma enfermidade. Alguém tentando reconstruir um casamento. Alguém que foi ferido por palavras duras. Alguém que simplesmente está cansado de lutar. Pai,
Alcança cada uma dessas vidas neste momento. Que elas sintam o teu abraço, que elas sintam a tua presença, que elas percebam que nunca estiveram sozinhas. Mesmo quando tudo parecia silencioso, o Senhor continuava trabalhando. Mesmo quando nada parecia mudar, o Senhor permanecia no controle. Nós sabemos que a paz que vem de ti não depende das circunstâncias. Ela nasce da confiança, ela cresce na esperança. Ela permanece mesmo quando ainda não enxergamos a resposta. Por isso, hoje escolhemos confiar, mesmo sem entender todos os caminhos, mesmo sem conhecer o amanhã, mesmo sem enxergar todas as soluções. Nós escolhemos confiar no Deus que nunca falhou. Pai, protege também a nossa mente. Vivemos cercados por notícias difíceis, palavras negativas, comparações, cobranças e tantas vozes tentando nos convencer de que não somos suficientes. Mas hoje, queremos ouvir apenas a tua voz, a voz que fortalece, a voz que consola, a voz que levanta quem caiu, a voz que devolve esperança. Silencia todo pensamento que não vem do Senhor, afasta toda a ansiedade exagerada, quebra todo o medo que paralisa, remove toda a culpa que já foi perdoada, liberta-nos de viver presos ao passado, ensina-nos a olhar para a frente com esperança. Pai, guarda também o nosso coração, porque sabemos que, muitas vezes, a batalha começa dentro de nós. Começa em um pensamento, depois vira preocupação, depois medo, depois desânimo. E quando percebemos, a paz já foi embora. Hoje nós fechamos a porta para tudo aquilo que tenta entrar em nosso coração para destruir a confiança que temos em Ti. Que nenhuma palavra maldosa tenha mais força do que as Tuas promessas. Que nenhuma notícia seja maior do que o Teu poder. Que nenhuma dificuldade seja mais forte do que a Tua presença. Que nenhum problema consiga apagar a esperança que o Senhor plantou dentro de nós. Nós queremos caminhar hoje com leveza, não porque a vida ficou fácil, mas porque sabemos que não caminhamos sozinhos. Tu estás conosco, em cada decisão, em cada desafio, em cada lágrima, em cada vitória, em cada espera, em cada novo amanhecer. Pai, ensina-nos também a proteger a nossa paz. Ajuda-nos a não responder com raiva quando provocados. Ajuda-nos a não alimentar discussões desnecessárias. Ajuda-nos a escolher palavras que produzam vida. Dá-nos sabedoria para reconhecer aquilo que merece a nossa atenção e aquilo que precisa apenas ser entregue nas Tuas mãos. Nem toda batalha precisa ser enfrentada. Algumas precisam apenas ser entregues ao Senhor. E hoje nós escolhemos fazer isso. Nós soltamos o controle. Nós descansamos em Ti. Nós entregamos aquilo que não conseguimos resolver. Porque sabemos que o Senhor continua abrindo caminhos onde não existem caminhos. Continua sustentando quem já não consegue ficar de pé. Continua fortalecendo quem pensa que perdeu todas as forças. Continua fazendo florescer esperança, mesmo em tempos difíceis. Enquanto esta manhã começa, nós declaramos que ela será diferente. Não porque tudo mudou de repente, mas porque o nosso coração está sendo transformado pela Tua presença. Que cada passo dado hoje seja acompanhado pela Tua paz. Que cada decisão seja guiada pela Tua sabedoria. Que cada palavra pronunciada reflita o Teu amor. Que cada desafio encontrado fortaleça ainda mais a nossa fé. E se em algum momento deste dia a preocupação tentar voltar, lembra-nos desta oração. Lembra-nos que o Senhor continua no controle. Lembra-nos que não estamos sozinhos. Lembra-nos que a Tua paz é maior do que qualquer tempestade. Nós entregamos esta manhã em Tuas mãos. Nós entregamos este dia em Tuas mãos. Nós entregamos o nosso coração em Tuas mãos. E descansamos, porque sabemos que quem cuida de nós nunca dorme, nunca se atrasa e jamais abandona aqueles que colocam sua confiança em Ti. Em nome de Jesus, continuamos esta oração com a certeza de que o Senhor já começou uma obra de paz dentro de nós. Amém. Pai amado, ao chegarmos ao final desta oração, nós não queremos simplesmente encerrar um vídeo. Queremos sair deste momento levando a Tua presença conosco. Que estas palavras não fiquem apenas na nossa memória,
mas desçam profundamente ao nosso coração e acompanhem cada passo que daremos ao longo deste dia. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor ouviu cada palavra, até aquelas que não conseguimos dizer. O Senhor conhece o que está escondido dentro da nossa alma. Conhece as lágrimas que ninguém viu, as preocupações que tentamos esconder e os medos que muitas vezes carregamos em silêncio. E mesmo assim, o Senhor continua nos recebendo com amor, misericórdia e graça. Nós cremos que, enquanto orávamos, o Senhor começou a mover aquilo que os nossos olhos ainda não conseguem enxergar. Talvez as circunstâncias ainda pareçam as mesmas, mas a nossa confiança foi renovada. Talvez os desafios ainda estejam diante de nós, mas agora caminhamos com a certeza de que não estamos sozinhos. Pai, ajuda-nos a lembrar desta oração sempre que a ansiedade tentar voltar. Quando a preocupação bater à porta do nosso coração, lembra-nos de que o Senhor continua no controle. Quando o medo tentar dominar os nossos pensamentos, faz-nos recordar que Tu és o nosso refúgio seguro. Quando as notícias forem difíceis, quando as respostas demorarem, quando surgirem dias de luta, ajuda-nos a permanecer firmes na paz que somente o Senhor pode dar. Que hoje os nossos olhos enxerguem as Tuas bênçãos nos pequenos detalhes. Que o nosso coração seja sensível à Tua voz. Que as nossas palavras levem esperança a quem estiver ao nosso lado. Que as nossas atitudes reflitam o amor de Cristo. E que nenhuma circunstância, nenhuma pessoa, nenhuma notícia e nenhuma dificuldade tenha poder para roubar a paz que o Senhor derramou sobre nós nesta manhã. Nós entregamos diante de Ti a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos estudos, os nossos sonhos e o nosso futuro. Colocamos também nas Tuas mãos aqueles que amamos e que precisam de cuidado, cura, direção e proteção. Visita cada lar representado nesta oração e faz reinar a Tua paz. Se existe alguém assistindo a este vídeo que chegou sem forças, renova essa vida. Se existe alguém desanimado, devolve a esperança. Se existe alguém vivendo dias de angústia, derrama o Teu consolo. Se existe alguém esperando um milagre, fortalece a sua fé para continuar confiando no Teu tempo perfeito. Que cada pessoa termine esta oração mais leve, mais forte e mais próxima de Ti. Nós declaramos, em nome de Jesus, que este será um dia abençoado, um dia de sabedoria nas decisões, de proteção nos caminhos, de serenidade diante dos desafios e de confiança em cada passo. Cremos que a Tua mão irá à nossa frente, abrindo portas que ninguém pode fechar e fechando caminhos que poderiam nos afastar da Tua vontade. Obrigado, Senhor, porque a Tua paz não depende das circunstâncias, ela permanece mesmo quando o vento sopra forte. Ela sustenta mesmo quando as respostas demoram. Ela fortalece mesmo quando as nossas forças parecem pequenas. E é nessa paz que escolhemos viver hoje. Antes de terminarmos, eu quero fazer um pedido a você que orou comigo até aqui. Se esta oração tocou o seu coração, escreva a palavra Amém nos comentários. Se desejar, compartilhe também o seu pedido de oração. Eu acredito que, quando oramos uns pelos outros, fortalecemos a nossa fé e lembramos que ninguém precisa caminhar sozinho. Se este momento trouxe paz ao seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações. Todos os dias, há uma nova oração preparada para fortalecer a sua caminhada com Deus. Que este canal continue sendo um lugar onde você sempre encontra esperança, conforto e uma palavra de fé para começar ou terminar o seu dia na presença do Senhor. E se você conhece alguém que está enfrentando dias difíceis, envie esta oração. Talvez Deus use este vídeo para alcançar exatamente a pessoa que mais precisa de paz hoje. Agora, siga o seu dia com calma, caminhe com confiança, respire profundamente sempre que a ansiedade tentar voltar e lembre-se desta verdade: Deus está com você. Ele vai à sua frente, segura a sua mão e cuida de cada detalhe da sua vida. Que o Senhor abençoe a sua entrada e a sua saída. Que Ele ilumine os seus caminhos, fortaleça o seu coração
Proteja a sua família e faça a sua paz, guardar a sua mente e o seu coração durante todo este dia. E que aconteça o que acontecer, você nunca se esqueça desta promessa. Quando Deus está presente, nada pode roubar a paz que Ele coloca dentro de nós. Fique na paz do Senhor. Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus, e até a nossa próxima oração. Amém.